Em meu nome, em nome do Gustavo, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Temos vários irmãos de fora do nosso estado. É muito gratificante recebê-los aqui conosco. Eu gostaria, principalmente nesse primeiro momento, de agradecer aos nossos convidados especiais, né? Irmão Natan e irmão André. Fica aqui o nosso muito obrigado por terem recebido e principalmente aceitado esse convite e poder compartilhar conosco todo seu conhecimento da Ordem da Cavalaria para os nossos irmãos, né? Então, em nome do Grande Conselho, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos irmãos. Eu também não posso deixar de agradecer a nossa comissão da Cavalaria, que vem trabalhando com muito afinco desde de nossa posse em novembro do ano passado, né? Ora presidida pelo irmão Felipe. Veio aqui para ouvir eu falar. Então, eu gostaria de pedir a ajuda do nosso irmão Felipe, nosso presidente da comissão, nosso querido irmão Comunelo, né? Que vulgarmente, carinhosamente, que eu chamo de Cogumelo. Então, eu passo a palavra para você, meu irmão. Fique à vontade aí para fazer a condução dos trabalhos. E, mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos. Contem sempre conosco. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Esperamos que estejam todos bem. Gostaríamos de agradecer novamente pela presença ilustre aí dos nossos dois irmãos, Choromiak e o Natan, que se fazem aqui presente. Inclusive, o Natan esteve conosco também no nosso congresso estadual no último ano. Tivemos uma excelente apresentação com ele. Um momento ímpar aí de a gente poder compartilhar conhecimentos acerca da cavalaria. Também estendemos o agradecimento e nossa boa tarde a todos os irmãos e tios que se fazem aqui presente. Muito bom estar aqui com vocês. Apesar de distantes, estamos conseguindo nos adaptar a essa situação. E, felizmente, né, algo que já estava em nossas posses, nessa questão de videoconferência e tudo mais, ganhou força. E hoje, veja que a gente está aqui na oportunidade de dois irmãos que não estão aqui no nosso estado, mas estão podendo conversar aqui conosco, bem como a gente tem a oportunidade também de estar participando de outras lives, de outras apresentações de outros estados, o que com certeza é um momento ímpar. Nós programamos esse bate-papo aqui para a gente conversar cerca de 1h30 com o Natan e com o Choromiak. A ideia aqui é realmente a gente bater um papo com eles, conversar e entender um pouquinho mais sobre a questão da cavalaria, mas também não se sintam acanhados aí de fazerem perguntas, se desejarem. Fiquem bem à vontade, meus irmãos, tios, para perguntarem. Eu vou pedir que vocês façam a utilização do campo do chat, onde o nosso irmão Baldo vai estar verificando as perguntas que vão estar ali, e então a gente vai, no momento oportuno, colocando elas para serem feitas aos nossos convidados também. Tá ok? Também vamos ter hoje um lançamento de um novo programa aqui em Santa Catarina, um novo projeto que nós desenhamos em conjunto com o Grande Conselho, e essa surpresa aí fica para o final, mas certamente vai ser um plus aí para esse momento nosso. Tá ok? Pessoal, primeiro a gente gostaria de conhecer um pouquinho dos nossos dois participantes tão ilustres, um que está com um fuso horário diferente aí, está tendo que fazer trabalhos domésticos aí para poder participar de apresentações, já que é tão requisitado. Choromiak, conta um pouco mais sobre ti, cara. Beleza, Comunelo. Boa tarde, meus irmãos, meus tios, tudo bem? Bom, eu hoje sou casado, pai de 3 filhos, advogado, sou contador também, mas atuando prioritariamente ali na área do direito civil, um pouco no direito público. E iniciei na Ordem da Molé em 2003, na Ordem da Cavalaria em 2004, e tenho acompanhado aí desde então as atividades, os trabalhos da Ordem. Investi na Cavalaria em 2004, né? Então já estou fazendo 16 anos esse ano de Cavalaria já. Acompanhei a implementação de boa parte do Ilustre Rito, as Sublimes Ordens, então sempre tive bem envolvido, tendo sido mestre conselheiro estadual aqui do Mato Grosso. Tive a oportunidade de presidir a então Comissão de Organizações Filiadas e Paralelas do SCODB.
Estou membro da Comissão Nacional de Cavalaria desde 2016 ou 2017. E, enfim, tenho contribuído e procurado auxiliar aí, compartilhar um pouco de conhecimento, assim como eu tive oportunidade, enquanto Demolei ativo, de receber esse conhecimento de vários irmãos aí. Legal, mano. Bom te ter aqui com a gente. Sempre comentaram muito bem de você, falaram que tens vários conhecimentos acerca da Ordem da Cavalaria e 16 anos trabalhando com isso, né? Com certeza tem alguns quilômetros rodados aí também para isso, né? Agora com o nosso irmão Natan, que esteve aí conosco no nosso último congresso estadual. Obrigado novamente, mano, por estar aqui conosco. É um prazer conversar contigo. E também deixe seu depoimento aí, a tua apresentação, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais aqui em Santa Catarina, para aqueles que talvez não tiveram a oportunidade de estar na tua belíssima apresentação do CEOD. Bom, boa tarde, meus irmãos e tios. Eu queria começar dizendo que em 4 anos que eu conheço o Chormiak, eu ainda não sabia a profissão dele. Para mim, ele era historiador da Ordem de Molay, que é como todo mundo conhece ele. Sacanagem. E nas horas vagas, ele atacava de advogado. Era o que eu sabia, na verdade. Mas então, gente, eu sou o Natan, tô com para fazer 26 anos já, então aí já temos um tempinho de sênior. Na verdade, iniciei meio velho, já com 17 anos, mas ainda correndo aí com as coisas, acabei sendo ICC do meu priorado, posteriormente ilustre comendador cavaleiro estadual de São Paulo. Logo na mesma época, a gente começou com uma nova formação na Comissão da Cavalaria, o Ulisses já me convidou para fazer parte, que inclusive nasceu aí em Florianópolis, no Congresso Nacional, então muito boas lembranças desse dia. Estava vendo agora há pouco a foto que a gente estava apertadíssimo na sala, e não parava de entrar gente, e aí a gente falou, eita, que esse negócio vai longe, e aí no congresso seguinte a gente já estava num espaço e num horário bem mais acolhedor, né, graças à atenção do Supremo nesse sentido. Então, a gente viveu aí um período muito bom, eu acho, de estabilização, de consolidação das sublimes ordens. Depois, eu ajudei a fazer parte da nominata, que a gente começou a fazer o banquete, aí virou um ritual de fato. Depois a gente levou a dinâmica do ébano, enfim, algumas outras cerimônias, até que a gente conseguiu trazer o elo honorífico também, e isso muito graças à ajuda que a gente teve do Supremo Conselho, Tarsis, Ulisses, PH, toda essa galera foi fundamental nesses últimos tempos, e acho que a nossa grande aí, aquisição, mais importante que tudo isso, acho que foi essa apropriação que a gente fez do Chormiak há 3 anos atrás, e aí a gente passou a poder contar com essa lenda viva aí do nosso lado, e agora a gente já está um pouquinho mais seguro e até petulante aí de saber que a gente está no caminho certo. Oh, que legal, mano. Bom, eu também queria fazer uma breve introdução a respeito de, talvez vocês também não me conheçam, então, como tem muita gente falando que não sabia que o Chormiak é contador, né? Todo mundo sabia que ele era um grande historiador da Ordem de Molay e pensava-se que vivia disso, né? Tinha um museu na casa dele, provavelmente cobrava entrada lá, né? Mas que legal, acho que esse intercâmbio é bem interessante. Eu estou hoje como presidente da Comissão Estadual da Cavalaria. Assim como o Natan, eu também acabei iniciando tarde na Ordem de Molay, eu entrei com 19 anos de idade. E naquele momento, coincidentemente, eu não tinha, dentro do meu capítulo, por uma série de questões de pessoas que estavam na frente, não tinha a possibilidade de chegar ao cargo de mestre conselheiro, né? E foi engraçado, porque logo no ano seguinte, eu consegui investir na cavalaria, e o nosso priorado ele estava passando
por um momento peculiar aí, e quando falaram assim, não tinha ninguém para ser ilustre comendador cavaleiro, tem esse cara agora que entrou aqui, vai tu mesmo, entendeu? Mas passaram a batata quente para mim aí para ser ilustre comendador cavaleiro do Priorado Ventos do Norte, aqui em Santa Catarina. Mas foi uma grata surpresa e felizmente foi o momento onde eu conheci mais intensamente, eu vivi muito a questão da ordem da cavalaria em nosso priorado, estando naquele momento como ilustre comendador cavaleiro. Tive a oportunidade de conhecer grandes irmãos aí ao redor do nosso estado. Bom, acho que esse é um dos fatores também que faz a gente acabar gostando, né, essas imprevisões da vida. Trabalho aqui, então, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina também. Trabalho junto com o tio Dalton numa pequena multinacional jaraguaense aqui, a VEG. Então, o tio Dalton trabalha aí conosco e como bom jaraguaense, quase metade de Jaraguá do Sul trabalha na VEG, sou engenheiro eletricista formado e também trabalho lá, né, cara? Não poderia ser diferente, né? Também tem umas açãozinhas igual o Dalton aí, alguns milhãozinhos? O Dalton, ele tem vamos dizer assim, um poder aquisitivo um pouquinho diferenciado, né? mas a gente está trabalhando bastante para chegar lá também, né, mano? O que importa é começar, né, cara? É isso aí, exatamente. E tratando um pouquinho sobre essas questões, né, de a gente desenvolver com a Ordem Demolei, desde então tenho trabalhado forte e felizmente depois de ter trabalhado como ICC, me convidaram para fazer parte então da Comissão Estadual da Cavalaria, que foi presidida naquela época pelo Michael, né, o grande Michael aí também fez um excelente trabalho na última presidência da comissão, e agora estou agora interinamente como presidente dessa comissão, com uma equipe fantástica aqui, composta pelos irmãos Kainan, o Baldinho, o Heron, o Roberto Costela também, grandes pessoas, grandes figuras e, sobretudo, amantes da Ordem Demolei. E sobre isso essa questão de amantes da Ordem Demolei, nessa questão de amar a Ordem da Cavalaria, que eu acho que essa força, ela acaba despertando inconscientemente naquelas pessoas que entram na Ordem da Cavalaria, né, e tem essa descoberta. E é sobre justamente esse ponto que eu gostaria que vocês dessem um depoimento. Como é que vocês descobriram essa questão da Ordem da Cavalaria e como é que vocês passaram a gostar muito da Ordem da Cavalaria? Queria que vocês dessem uma palavrinha. Bom, eu conheci a Ordem da Cavalaria já muito tempo atrás. A gente tinha nos capítulos as apostilas de segundo conselheiro, né? Então ali você já tinha um compilado a respeito da ordem, o que era, como é que acontecia, quais eram as outras paramaçônicas, as organizações filiadas. Então eu já tive esse conhecimento inicial ali, ainda iniciático. E aí eu tive a oportunidade de ingressar na Ordem da Cavalaria. Eu já era mestre conselheiro do meu capítulo em 2004. E por ser de uma cidade interior, um giro rápido, obviamente, dos garotos, tudo mais, eu acabei me tornando mestre conselheiro com 1 ano e pouco de ordem. E aí, logo em seguida, veio a divisão da ordem e um primeiro congresso estadual nessa ocasião. E aí estava se instalando o primeiro priorado da região norte aqui do Mato Grosso. Na época não tinha, você tinha 3 priorados, 4 priorados no estado só. Então estava se instalando esse priorado na região norte, que atenderia a cidade da qual era mestre conselheiro. Eu tive a oportunidade de ser investido nessa ocasião. Mas o que acho que apaixonou, enfim, né, em relação à cavalaria foi os anos seguintes, porque após isso, eu mesmo, em 2005, deixei a minha cidade natal, passei a morar em Curitiba, morei em Curitiba 1 ano, para fins de estudo, vestibular, tudo. E foi nesse momento que eu acho que a cavalaria foi fundamental. Eu tive a oportunidade de participar, então, do Convento Luz da Juventude, 28, Curitiba. E lá, sim, eu pude encontrar alguns irmãos, participar desse intercâmbio, realmente, né, que eu acho que o priorado oportuniza isso muito bem, e criar laços, realmente, ali,
de integração, de interação e de apoio no momento também que é difícil para muitos dos jovens, que é a questão de vestibular, de você estar numa cidade diferente e tudo mais, e isso auxiliou muito. E dali em diante eu tentei, até por conta da questão de vestibular, eu sempre tentava estabelecer contato com os irmãos, olha, vou fazer um vestibular, queria encontrar alguém, enfim, ter algum apoio, até né, por conta da fraternidade, dessa questão da irmandade. Nós tínhamos afinado a lista Demolei BR, né, eu já acompanhava o Carlo, por exemplo, que está nos acompanhando aí, já era uma grande forma de integração, acho que a primeira rede social que nós tínhamos aí na época, para a Ordem Demolei, nos momentos turbulentos também, mas a lista auxiliava muito nisso, então a gente já tinha contato a partir dali. E a gente ia desenvolvendo cavalaria dessa maneira, eu acho que com essa visão regional, buscar a integração e compartilhar principalmente experiências, eu acho que o que deu certo, o que não deu certo, e sempre voltaram no foco do que aquilo que é a cavalaria, né? Que eu acho que é a nossa rededicação às 7 virtudes, ao mesmo tempo de ser um programa atrativo para os demolês mais velhos. Está aí o Comunelo, que acho que iniciou um pouco mais velho, mas viu na cavalaria a oportunidade de exercer a liderança, de exercer algumas outras funções. Eu, até pela idade, ter investido, iniciado um pouco mais novo, ter investido novo, mas ter voltado para as funções de liderança estadual, nacional, acabou que eu não fui ICC, não tive a oportunidade de ser ilustre comendador cavaleiro, mas fui protocolista, braço direito de um grande amigo meu, o Adriano Ibrahim, que teve a oportunidade de ser ICC, então eu acompanhei o priorado dessa forma, sendo um protocolista ali excepcional no momento em que o priorado precisava, né? Que era o momento de implementação do ilustre rito da cavalaria, das cerimônias da cavalaria. Ali entre 2007 até 2010 ali a gente foi acompanhando muito a cavalaria nesse sentido. Legal, mano. Então, acho que essa questão aí de que tu colocasse muito bem de intercâmbio, laços, né, que se cria dentro da Ordem da Cavalaria é algo fantástico. Isso porque você acaba conhecendo pessoas de outras cidades, de outras regiões. No teu caso foi muito longe, né? Se foi para um outro estado, uma realidade totalmente diferente. Mas agora segue com alguma cultura. Tá tomando mate, o tererê, ou tá tomando um chimarrão? Tererê, né? Tererê, tereré. Então, essas questões são realmente únicas, né? Que a cavalaria proporciona e essa criação de laços de amizade e principalmente esse auxílio, né? Do jovem que está saindo para a vida adulta, que está caminhando aí para entrar na faculdade e precisa desse suporte. E a cavalaria, não só por meio dessa questão de fraternidade, de companheirismo, ela ajuda, mas também com essa promoção de discussão, né, de apresentações de trabalhos e tudo mais, faz com que você acabe se tornando mais preparado, seja para as questões de universidade, seja mesmo para a questão do mercado de trabalho, né? E você, Natan, como é que foi a tua história aí com essa questão de conhecer a Ordem da Cavalaria e se apaixonar, cara? Cara, eu peguei uma geração que eu gosto de pensar que ela é meio viciada, na verdade. A gente ficou muito tendencioso, porque foi justamente na época do surgimento das Sublimes Ordens. Basicamente, eu iniciei então com 17 anos, nasci, sempre vivi aqui na capital, nunca ouvi falar nada de Demolei. Meu contato com maçonaria era mínimo, assim, os caminhos que eu fazia para ir para o colégio e voltar, eu passava na frente de umas 3 lojas maçônicas, eu fui descobrir séculos depois, entendeu? Então era uma coisa totalmente alheia à minha realidade. Eu fui descobrir muito tempo depois que eu tinha um tio-avô que tinha sido maçom, mas assim, não tive contato nenhum com ele também, nada. E acabei iniciando muito por acaso, porque eu conheci o presidente do Conselho Consultivo do capítulo, estava na fase já de prestar vestibular, então foi um momento meio turbulento, enfim, e aí já comecei faculdade, e na verdade o que me fez gostar de cavalaria não foi nem o priorato, foi o meu capítulo, porque isso é curioso, porque o meu capítulo foi fundado em 2001. Para quem não sabe aí a cronologia mais ou menos,
a gente teve aí as divisões, né? Começo das cisões ali em 96, 97. E aí, em 99, funda-se o Grande Conselho de São Paulo. Então, teoricamente, o meu capítulo foi fundado no Grande Conselho, né? Mas eram membros vindos de um capítulo do SCOD. Então você é J. Demolay. Eu sou J. Demolay. Não peguei essa época, né? Na minha época já era segunda edição do Ritual, pô. Eu nem peguei a primeira ainda, do FB. E aí, o capítulo manteve muitos hábitos que se tinha no SCODB e, apesar de usar, né, o ritual do J. Demolay, enfim, a gente ficou ilhado, basicamente, aqui na Grande São Paulo, por incrível que pareça, é muito comum isso. A gente tem vários capítulos que os PCCs são PCCs desde a fundação do capítulo. O capítulo tem práticas totalmente antiquadas, para dizer o mínimo, e nada muda. Não tem conversa, entendeu? A tradição, ponto, acabou, é assim porque é. E aqui é muito assim. Então eu fui conhecer a realidade do que era de fato o Grande Conselho, o Supremo Conselho, etc., só fora do meu capítulo, no interior mesmo, nos capítulos mais novos, enfim, isso muito depois. Então, quando, um ano depois de iniciado, eu fui convidado para o priorado do meu capítulo, que de tão clubista e bairrista que é só o meu capítulo que faz parte do meu priorado, na verdade, estava sendo quase uma extensão, e aí já me colocaram de preceptor, e logo depois eu já virei escudeiro, do nada, né? Mais ou menos como o Nelo aí falou, não tem ninguém, vai tu mesmo. E isso, basicamente, a gente fazia o que a gente queria no priorado, não fazia a menor ideia do que tinha que fazer na cavalaria, entendeu? Só que no meu capítulo a gente tinha... o capítulo sempre teve uma realidade, assim, que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mudar muito, mas sempre teve uma realidade muito elitista. Sempre só meninos, praticamente, em toda a sua história, de colégios particulares. O meu capítulo fica em São Caetano, que é a cidade com o maior IDH do Brasil. Enfim, uma outra realidade totalmente fora do que a gente espera, de fato, né, que um capítulo saudável seja. Mas isso acabava proporcionando algumas coisas positivas para a gente, né? O meu capítulo era uma Hogwarts, o mais perto disso que a gente tem na realidade. A gente estudava várias coisas de história, mitologia, esoterismo, simbologia, principalmente. E aí no priorado a proposta era discutir livros. Então é uma coisa assim muito erudita, né? E, na verdade, quando você está com 17 anos fazendo a minha faculdade era na Avenida Paulista. Então, assim, as dispersões eram intensas, as tentações eram grandes, entendeu? E tá no sábado lá cedo para fazer reunião sempre foi, né? Só para quem está determinado. Eu gosto de pensar assim, que a cavalaria, a gente tem que facilitar a entrada de todos, mas a gente tem que valorizar os que lá ficam, né? Porque a função que a gente está lá é literalmente para fazer com que essas pessoas sejam mais críticas, mais pensantes e que possam, né, através disso, através desse aprimoramento pessoal, ajudar aí esse mundão aí fora, né? E, basicamente, eu só fui saber de fato que era cavalaria quando eu conheci o gabinete do ICCE de São Paulo. A gente teve um encontro macro-regional e aí, finalmente, uns doidos do meu capítulo resolveram, né, sair da caverna para fazer aí a paráfrase com o primeiro TEFC que a gente tem, que é sobre o mito da caverna. E aí fomos lá desbravar o mundo, conhecer o Grande Conselho pela primeira vez. E aí, chegando lá, tinha uns caras vestidos de Power Ranger. E aí a gente ficou, que droga é essa? E aí, quando a gente foi ver mais perto, era um colar da cavalaria, todo estranho, com um negócio de metal na ponta. Não dava para entender se era uma coisa meio de bombril, se era prateado, enfim. E aí, basicamente,
fiquei lá para uma palestra e os doidos lá com o colar esquisito depois viraram, assim, alguns dos meus melhores amigos. Isso foi em 2013. Então, lá eles estavam apresentando alguns projetos do Grande Conselho e do Supremo Conselho. E na época estava muito forte o projeto do... Nossa, até fugiu o nome agora. É aquele que a gente tinha as análises dos cargos do capítulo, que o próprio priorado fazia o estudo, levava a palestra para o capítulo, e era sobre a simbologia de cada cargo. Então, assim, isso bombava na época em São Paulo. Era o grande material que a gente tinha, e era de fato que o elo, né, que a gente tinha entre capítulo e priorado, basicamente, preceptores do saber. Isso aí. E logo na sequência, quando eu já fiquei assim encantado com o projeto, veio o tal do negócio das sublimes ordens, que eu só tinha ouvido falar uma vez, que eu joguei alguma coisa no Google, porque assim, a gente sabe que tem as coisas, mas meu acesso era assim, uma vez ou outra ter entrado no site do Supremo Conselho para olhar alguma informação oficial e parou por aí. Aí a hora que eu comecei a ouvir aquilo, sobre o que era, como que funcionava, o que tinha que fazer e tudo mais, eu já tinha feito... eu ainda estava fazendo nessa época, larguei um pouquinho depois, por conta da faculdade, mas eu fiz 8 anos de teatro na minha vida. E aí, quando você ouve que tem um negócio que é mais ou menos assim e assado, aí 2 meses depois foi o Congresso Estadual. No Congresso Estadual teve a concessão dos históricos, e foi a primeira vez que eu tive contato, que eu assisti, enfim, cara, eu voltei alucinado para São Paulo. Eu tava bitolado, não falava de outra coisa, fiquei vidrado, alucinado, atormentei os caras no gabinete, até eles me colocarem para fazer a nominata seguinte. Aí ajudei já na organização do próximo evento de cavalaria. Enfim, fui de cabeça assim com tudo, e aí na gestão seguinte eu tinha sido convidado já para fazer parte do gabinete. Foi uma coisa assim que estava numa latência, né? Não sabia mais ou menos ali a deriva, e de repente eu fui arrebatado, sabe, pela verdadeira essência da cavalaria. Então, basicamente, é a história de um nerd doido aí que se encontrou com os caras talvez mais doidos ainda, e acho que ali, na verdade, né, como o Charme falou, a gente tinha, né, cada época aí seus meios. Obviamente, em 2013 a gente já usava o WhatsApp, tá? Eu lembro bem, mas não era o uso que a gente faz hoje, não tinha grupo. Eu já tinha Instagram, mas Instagram era outra coisa também, então o que bombava era o grupo do Facebook. E aí, quando eu e o ICC da época fomos adicionados no grupo do Facebook da Cavalaria Estadual, aí as coisas começaram a fazer sentido, aí a gente deixou de ser tão isolado. Só que esse sentimento de isolamento fez eu lá na frente cultivar a sementinha do que virou o Acamp, que é o nosso evento de preparação dos ICCs. Então, acho que todos essas dificuldades, esses traumas e tal, eu tenho a felicidade hoje de olhar para trás e falar que tudo foi canalizado aí de uma forma bem positiva, rendeu bastante, assim. Tenho certeza que se eu tivesse entrado num priorado e num capítulo fortalecidos, já com tudo funcionando perfeitamente, de acordo com todas as regras, atualizado, né? Eu não estaria aqui hoje falando com vocês, eu nem conheceria vocês, não teria ido no Congresso Nacional de Florianópolis, não teria ido para Jaraguá do Sul ano passado, enfim. Legal, legal. Olha só, acho que duas coisas que vocês comentaram que foi bem legal. O Schirmeck falou bastante sobre o Ilustre Rir, né? Tu comentasse também sobre essa questão das sublimes, né?
Choromiak, em teu ponto de vista, a questão das sublimes é algo que faz o cara ficar vidrado aí na Ordem da Cavalaria? É algo que faz ele ficar viciado mesmo? O que tu tem a dizer? Olha só, eu acho que, até na fala do Natan, eu acho que é bem claro a gente perceber que, eu acho que as sublimes ordens, o ilustre rito, enfim, as cerimônias da cavalaria, acho que foi um ponto determinante aí para manter a gente trabalhando e participando, né? Eu tive a oportunidade de participar desse momento de implementação das cerimônias, tudo. Então, assim, viajamos para Campo Grande, tivemos a oportunidade de viajar para o Mato Grosso do Sul, para Rondônia, alguns estados, levando uma equipe para fazer concessões, para criar multiplicadores dos graus das cerimônias ainda. E eu acho que sim, para mim, pelo menos, foi determinante, porque o priorado vivia isso muito claramente, né? É importante destacar que o SCODM, na época ainda, os priorados realizavam as cerimônias, então isso era mais, essa imersão era maior ainda. Então tinha discussão de parlamentação, de como realizar milhares de ensaios para poder realizar coisa que no nível estadual ou regional você acaba que não, peraí, cada um se reúne separadamente e aí no dia a gente faz um ensaio rapidamente. Acho que o Natan viveu isso milhares de vezes, né? Vamos se reunir, peraí, estamos ensaiando ainda, espera, aguarda um pouco, enfim. Acho que o Comunelo também já deve ter visto quantos eventos de cavalaria atrasaram E normalmente por eu sou conta chato de que ensaio. interrompeu o ensaio. Mas ainda assim. Então, assim, eu consigo me lembrar várias noites locais da gente ensaiar na universidade, de ensaiar na sede do priorado, de ensaiar na garagem da casa de algum irmão, para preparar a melhor cerimônia possível ali, tipo, beleza, vamos vivenciar isso da melhor maneira, entendeu? Entregar a melhor cerimônia possível para quem está recebendo, enfim. E eu acho que sim, da minha experiência, isso foi muito determinante. Mas assim, eu vi o pessoal comentando ali a respeito de entregar a idade, né? Aí você vê o salto, né? O Natan já estava ali na fase de grupos de Facebook. Eu comecei lá nas listas de e-mail. No meio disso tudo aqui ainda, a gente tem Messenger, com grupo no Messenger, tá? Sininho, o pessoal apitando lá, beleza. E depois a gente teve o Orkut ainda, com os grupos, né, do Orkut. Quem viveu o Capitular também, aí vamos entregar um pouco mais a idade, né? E aí, assim, então tem todas essas fases que a gente passou aí também da própria evolução de como a gente se comunica, ou como a gente se relaciona na Ordem de Demolei, né? E aí, o Riso está lembrando do Mirk aqui, eu não sou tão velho, né? Mas assim, aí dentro dessa situação ainda, o Natan comentou uma situação a respeito das práticas, né? Olha, né, o J. Demolay tentou se dissociar um pouco das práticas do que se fazia no SCODB e tudo mais, e a gente tem essa discussão vira e mexe, né, das práticas ou das tradições. O grande culpado disso tudo, eu acho que não é uma instituição ou nada, mas é um livro chamado A Ordem de Demolay através dos Tempos, de Carlos Monjardim. Estou mandando o link para vocês ali. É um excelente desserviço do que a gente vê de Ordem de Demolay hoje, de compreensão, né? Então, assim, fica para o pessoal, a quem tiver afim aí, encontrar num sebo ou mais próximo de casa, é uma excelente leitura do que não se deve fazer eventualmente. Eu vou dar de quem já tentei várias vezes no estante virtual e assim, você não consegue. Até os seus que falam que tem, eles depois você faz a compra, eles falam que não conseguem entregar porque não tem o volume. Então, mas assim, temos alguns aí, eu mesmo tenho acho que um volume e tem um detalhe, você vai achar muito desses livros em bibliotecas nas lojas maçônicas. Muitas lojas maçônicas têm, porque na época, se eu não me engano, foi editado pela Trolha, ou enfim, houve alguma coisa assim que muitas lojas maçônicas também compraram. Então, isso foi muito disseminado e gerou essa cultura, assim, de uma série de interpretações e coisas que gerou um baita de um trabalho para se corrigir depois,
qualquer capítulo, em qualquer Supremo Conselho, em qualquer realidade que a gente vivenciou aí a respeito disso. E isso, obviamente, impactou como a gente fez cavalaria ao longo desses anos de divisão também, até por conta disso. Então, a gente tem essas eventuais divergências que estão se assimilando agora com a unificação. Eu acho que é um momento sensacional. E a pandemia acaba auxiliando, porque a gente acaba tendo que se obrigar a debater. A gente está aqui debatendo, a gente não está só fazendo, a gente não está podendo fazer ritualística, mas a gente está debatendo muitas vezes cavalaria, como são feitas as coisas, por que são feitas as coisas dessa maneira. E acho que a gente tem que aproveitar isso para, acho que alinhar, ver o que tem de bom, obviamente, e tentar tirar o melhor dessa situação. Mas sim, resumindo a questão do comunela aí, sim, eu acho que as sublimes ordens foram determinantes para a pessoa se envolver mais com a cavalaria. Mas eu acho que uma boa experiência também, e aí depende muito da intervenção, do estímulo do Grande Conselho, em como que a gente busca, primeiro, eu acho que trabalhar ontem no debate do ICCE, se discutiu muito a questão de integração das regiões, integração dos priorados, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar isso, eu acho que é reforçar essa fraternidade que a gente pratica e emula no ritual, mas pôr isso em prática realmente, a gente ter aquele contato, aquela vivência, a confiança realmente fraterna, e estimular isso. Eu acho que a cavalaria propicia esse momento, não só dentro da liturgia do priorado, mas no pós-reunião, né, dos irmãos estarem reunidos e a gente tá ali compartilhando vivências, principalmente. Legal. Natan, tu já comentasse aí também sobre essa questão das sublimes, né, cara? Mas com certeza é algo que faz diferença na vida do cavaleiro e no estímulo dele também, né? Então, acabou que eu peguei exatamente essa primeira geração, né? Eu, por acaso, vivi aí um ano de priorado sem saber o que era Sublimes Ordens, e logo depois eu já peguei a primeira geração que recebeu, né? Já não tendo nenhum tipo de ligação com as pessoas que traduziram, que implementaram e tal. Então, eu já sou de uma leva que praticamente nem sabe o que é cavalaria sem Sublimes Ordens, né? E aí fui também acompanhando e sendo um grande entusiasta aí logo depois. Então, 2 anos depois aí já teve a mudança da Comissão Nacional, né? Então era a comissão que tinha implementado as Sublimes Ordens no RFB, e logo depois a gente teve um período de dificuldade, né? Tinha um site da cavalaria que mais ficava fora do ar do que liberado, e era por lá que funcionavam os projetos, enfim. Então foi uma época meio difícil. Logo depois, quando já na gestão do Rijo, né, que a gente voltou assim a ter mais um olhar, né, apurado para a cavalaria, enfim, que aí as coisas começaram a funcionar de novo. Aí a gente voltou nesse pique aí que o Shor me falou, de fazer concessão em outros estados e levar equipe, gente daqui que vai para lá, empresta roupa daqui, manda coisa para lá, sempre tentando fortalecer e formando mais equipes nos outros estados. Então, assim, é um projeto que, inclusive, até hoje, ele não está concluído, né? E agora, pós-unificação, a gente está agora numa realidade ainda mais distinta, né? Então, tem algumas localidades do Brasil que você tem regiões inteiras, às vezes cidades totalmente aptas a realizar todos as sublimes sozinhos, e tem, às vezes, estados que o próprio estado vizinho não consegue nem os dois se juntando para fazer um evento conjunto, né? Então você tem as realidades mais diversas possíveis hoje, né? Você tem o cara que é extremamente apto a fazer aquilo e o cara que ainda precisa muito de orientação, ajuda e literalmente apoio, principalmente do Supremo Conselho mesmo, né? Ou de, enfim, cavaleiros que vão para outros estados receber sublimes, mas aí você tem toda uma questão de custo, e agora a gente vai falar muito em custo, a gente vai ter dificuldade para fazer eventos, a gente não pode se reunir numa quantidade absurda de pessoas.
Então, agora a gente tem um desafio aí que, além de tudo, né, chegou justamente no momento que a gente ia começar a entrosar, que a gente ia começar a entender essa nova realidade, a, de fato, estreitar esses laços, né, e romper com essas barreiras, e pacificar essa questão de o que é o ilustre rito, o que são as sublimes ordens, o que a gente vai adotar, o que é melhor a gente continuar, o que a gente pode somar de um no outro. E, na verdade, agora o que vai se dar é que a gente não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra ainda por um bom tempo. E aí o que resta é a gente fazer conjecturas aqui online. Legal. Só para concatenar aí também, o nosso grande tesoureiro aqui de Santa Catarina, o Diogo, ele colocou uma frase que é bastante interessante e gostaria que vocês comentassem também, né? Ele comenta que a ordem de Molay forte, necessariamente, ela passa por uma cavalaria forte e atuante também. Vocês concordam com esse ponto de vista, hein? Tendo essa experiência que vocês têm no Brasil, vivenciando em outros estados e tudo mais, frente até a própria Comissão Nacional da Cavalaria? Entendo que estão entrelaçados. Eu acho que não tem. Eu acho que todos os programas auxiliares que a gente tem em torno do capítulo Demolei estão ali para garantir que a ordem Demolei seja forte, né? Então eu tenho não só os priorados, eu acho que eu tenho os escudeiros, eu tenho o clube de pais e mães, eu tenho uma série de estruturas, de programas auxiliares ali para que isso seja muito bom e muito forte. A gente vê casos em que o clube de pais e mães é muito forte, muito atuante, dá uma força extremamente boa para o capítulo, e às vezes aquele capítulo não se envolve muito com cavalaria ou priorado. Mas veja, ela dá a estrutura necessária para que o capítulo possa desenvolver e entregar aquilo de melhor que ele tem para fazer, que é o quê? Formar bons cidadãos. E aí, claro, isso passa por conselho consultivo, os escudeiros, a cavalaria, clube de pais e mães. Então eu tenho tudo isso. Por quê? Principalmente no capítulo, né? E aí, dentro do que o Diogo estava comentando, até anotei aqui, eu vejo que o capítulo é uma instituição muito cíclica. E o ciclo de mudança e de necessidade, dependência, é muito rápido. Então, é muito frequente, a gente acompanha 3, 4, 5 anos um capítulo, você fala assim, eu já vi esse problema acontecer. Por quê? Porque já virou o ciclo, a gente já está numa outra geração do capítulo. Então, e o que torna os garotos melhores? É vivenciar aqueles problemas, é o que o Nathan comentou na primeira fala dele. Os traumas, as dificuldades, né? O mito da caverna. É isso que torna os garotos melhores. Então, assim, a gente tem uma máquina excelentemente rodando, lisa, perfeita, né? O Comunello, como engenheiro aí, domina isso. Só que aquilo, se eu não propiciar nenhum esforço, nenhum trabalho para essa máquina rodar, qual que é o crescimento dos garotos? Então, eu vejo isso como uma balança. Eu acho que, claro, a Ordem de Molay forte passa, sim, por uma cavalaria forte e atuante. Mas é cíclico, a gente ter problemas nos capítulos, ter problemas nos priorados, mas porque é isso que vai fazer com que esses garotos amadureçam, resolvam esses problemas, enfrentem dificuldades, e dentro daquele microcosmo, daquela microsimulação de sociedade, de problemas que a gente tem, eles saibam se sair bem, para que quando a gente jogar já na vida adulta, depois de receber a coroa da maioridade, deixarem a coroa da juventude, eles poderem realmente ali desempenhar esse com um bom trabalho. Legal, mano. Não, acho que realmente essa questão aí era um outro ponto, até já pegando esse gancho, fazer uma pergunta para o Nathan aqui, seguindo essa sequência, sobre justamente essas dificuldades, esses pontos que passam, né, dentro da cavalaria, principalmente, onde até vocês comentaram aqui, desenvolve a questão de pensamento crítico, onde você aprende a trabalhar até melhor a questão de tolerância, haja vista que você está enfrentando muitas vezes a questão de argumentação, de discussão, e você tem que aprender a ouvir e também aprender o momento correto de colocar o seu posicionamento. E entender que tem várias pessoas que têm pensamentos, opiniões e divergem de ti, isso é normal, né? E gostaria de entender de vocês dois, aí, como vocês quiserem colocar, como isso
ajuda o Demolei, o cavaleiro, na vida adulta dele, no trabalho, onde é que ele vai enfrentar as dificuldades, na questão de faculdade, universidade, que ele vai passar também, se vocês puderem dar uma contribuição nesse sentido. Na questão do priorado e a relação com o capítulo, acho que a gente tem, né, obviamente, mais de uma organização afiliada, mas acho que o priorado é a única organização afiliada que é literalmente, exclusivamente voltada para o Demolei, né? As outras têm todo um outro trajeto, né? Ou ela traz Demoleis, ou ela agrega família, ou ela, enfim. O único vetor, né, que está ali retroalimentando o capítulo é o priorado. E a função dele de auxiliar o capítulo, ela é fundamental. A gente sabe que tem muitos cavaleiros que esquecem, a gente sabe que tem muitos priorados que também não fazem a sua parte, né, por tudo que deveriam contribuir de volta aos seus capítulos, né? Mas, no ideal, a gente deveria ter esse cenário. Eu gosto muito de uma passagem que o Tarsis desenvolveu um texto e, posteriormente, uma palestra, o Tarsis, nosso presidente da Comissão Nacional da Cavalaria, quando ele fala que o Frank Sherman Land, ele primeiro introduz a ideia de nobreza na Ordem de Molay. Então, ele coloca todos os meninos como nobres, né? Ele democratiza esse acesso. E aí, ele pega primeiro a Legião de Honra, depois o Chevalier e, por último, a Cavalaria. Só que nessa ordem, ele começou do mais restrito para o mais aberto, terminando com a Cavalaria, que já era para todos os Demolês. E a gente sabe que a Cavalaria foi uma consequência, uma necessidade da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é dito, enfim, em várias passagens do High Dead, etc. E lá, no comecinho, o objetivo principal da Cavalaria já era que todos os Demolês pudessem entrar, todos os Demolês pudessem fazer parte. Então, para que fosse um serviço à própria Ordem Demolei. Então, assim, é um momentinho que a gente tem para olhar para a gente mesmo. E não é uma questão egoísta. Pelo contrário, é o momento que a gente tem para se aprimorar de fato, porque o que adianta a gente ficar achando que a gente está fazendo algum serviço no capítulo, sendo que a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Eu tenho uma opinião polêmica em relação à filantropia, por exemplo. Eu acho que você fazer uma arrecadação de alimento, você fazer uma campanha, etc., é muito bom, só que se você só fizer isso, você vai ter que fazer isso para sempre. Enquanto que se a gente pudesse dedicar de uma outra forma, pensar a longo prazo, e obviamente você não pode deixar o seu problema a curto prazo descoberto, mas se a gente não se planejar, se a gente não tiver como olhar, né, com cuidado para o amanhã, a gente vai estar sempre só assim, simplesmente remediando, né, e não construindo algo para o futuro. E eu acho que a grande sacada de todo cavaleiro é saber fazer essa construção, né? Então, esse amadurecimento que você tem que ter para trazer isso de volta para o seu capítulo, para tentar orientar os meninos. Inclusive, também acho que é mais saudável até quando você tem um mestre conselheiro que minimamente já tenha tido um contato com a cavalaria. Eu acho que é bastante diferente quando você compara com um menino que ainda não é cavaleiro. E posteriormente, né, obviamente eu estava nessa época de faculdade e tudo mais, era incrível porque uma coisa tinha totalmente a ver com a outra. Eu tinha reunião do capítulo todo sábado, tem um membro do meu conselho consultivo que está lá até hoje, que ele é artista plástico, formado em arquitetura, e todo sábado eu saía da minha aula de História da Arte da faculdade e ia direto para o capítulo.
Então, sempre uma coisa alimentava a outra, e aí eu comecei a pegar coisas que eu via no capítulo, começava a incrementar nos meus trabalhos, aí eu comecei a apresentar trabalhos no capítulo sobre coisas que eu via na faculdade, e aí logo depois eu fiz radialismo, rádio e TV, na Casper Libero, que é aquela faculdade de jornalismo aqui de São Paulo, e trabalho como produtor de TV. E logo depois eu não fazia a menor ideia de aonde isso ia dar, né? Enfim. E você aprende essas questões de lidar com pessoas, de aprender a ouvir, como tudo que como o Nelo já colocou. Eu não fazia a menor ideia onde isso ia me levar, e no final, quando eu fui ver, eu estava sendo produtor de elenco, tendo que lidar com artista, com gravadora, com assessoria, com político, com gente dando piti, dando ataque de estrelismo, e você tendo que contornar esse tipo de situação, e no final do dia você recebeu um elogio e você vê que deu tudo certo, que você conseguiu fazer o projeto para frente. Então, esse tipo de coisa é muito recompensador. E quando você olha para trás e lembra das situações no capítulo, no priorado, você fala, cara, se não fosse a Ordem de Molay, se não fosse a cavalaria, se não fosse todos esses sábados, todos esses períodos, todas essas reuniões, tudo que eu abdiquei para estar lá, eu não estaria tendo esse resultado hoje. Então, se alguém me perguntasse o famoso vale a pena, acho que não tem nem resposta para isso. Certeza, certeza, meu irmão. E você, Choromiak, como um grande contador, historiador da Ordem de Molay e também advogado nas horas vagas, né? Que ganha dinheiro mesmo como historiador da Ordem de Molay. Como essa questão da cavalaria, das discussões, ela te ajudou no direito aí? Você comentou que exerce mais. Tá. Bom, vamos lá. Como historiador, infelizmente, não dá. Meu acervo hoje está basicamente 90%, 80% já está em Brasília. Esquece. Hoje está no memorial lá. Então, assim, até minhas viagens para expor já foi para o saco. Agora está tudo em Brasília. Quem quiser ver, vá lá, veja. Né? Estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue deixar esse acervo virtual, principalmente nesse momento, para o pessoal poder se aproveitar de lá. O Natan comentou um negócio que eu acho que é muito importante, que é a questão do High Dead. Eu acho que o High Dead tem as sacadas, eu acho que é a melhor referência para a gente tirar as sacadas ou da onde vem muitas das coisas ali, que é realmente isso, né? A cavalaria, ela está voltada para nós mesmos, né? Ela vem nesse momento de pós-guerra, ela vem nessa situação e é muito importante. E aí o Natan também fez uma outra ponte, que eu queria fazer só um comentário, que é a questão de saber para onde estamos indo, né? E eu sinto isso, uma carência muito grande. No capítulo é até tranquilo, porque o capítulo é cíclico, já tem uma série de atividades, dias obrigatórios. Se o mestre envolver com os programas, os editais que já tem no Supremo Conselho, do gabinete, ele já consegue montar um calendário básico para trabalhar. Mas eu sinto uma necessidade que os grandes conselhos e que o Supremo Conselho tenha um planejamento e saiba para onde ele pretende caminhar no médio e longo prazo. Nós temos que direcionar essa força toda, né? Nós estamos hoje num outro momento, já não há uma ameaça externa, né? Como havia anteriormente, vamos pensar assim, mas não tão seriamente, né? Então, assim, nós temos que agora guiar essa grande instituição para um caminho. E qual é esse caminho? A gente precisa que esses jovens, realmente, principalmente os que são mais velhos, vão conseguir definir. São os cavaleiros, aqueles que vão estar por dentro do que é a Ordem de Molay e aonde eles querem conduzir a Ordem de Molay para daqui 3, 4, 5 anos. E também concordo muito com o Natan quando ele fala que a filantropia ela não é uma finalidade da instituição. Eu acho que ela é um meio, ela é parte do processo de formação de liderança, de formação de bons jovens, de bons cidadãos. Então, eu acho muito claro esses conceitos aí, para destacar, pegando o gancho na fala da Natan, que eu acho que foi muito boa. E aí vem a grande questão, vale a pena? Talvez se me perguntar hoje, talvez o que você, né, o que você seria sem a Ordem de Molay hoje? Não sei, realmente não sei. Os caminhos talvez
seriam totalmente distintos. Eu sou hoje fruto das relações pessoais, dos confrontos, dos conflitos, das dificuldades, das derrotas, das vitórias que eu tive lá atrás. E isso passa não só pelos anseios pessoais, acadêmicos, mas também por tudo aquilo que a gente pretendeu em algum momento construir ou alcançar dentro da Ordem Molay. E principalmente, eu acho que a gente cresce nas frustrações ou nas adversidades. Então é aquele momento peraí, eu preciso deixar um pouco o capítulo ou a ordem para focar num objetivo pessoal, um objetivo acadêmico. Eu acho que todo mundo já passou por isso, um momento ou outro. E principalmente, acho que a gente que é mais velho e que está em volta da ordem ainda, a gente ficar, mas se eu me afastar, vai acontecer alguma coisa de ruim. Se eu me afastar, não, os meninos não sabem fazer isso. Aí a gente se afasta e percebe que tudo funcionou perfeitamente. Talvez não da forma que a gente gostaria, mas o resultado foi alcançado. E sim, vale a pena, óbvio. Eu acho que na advocacia a gente tem inúmeros advogados na ordem, a gente tem todos os imbrólios que a gente tem na ordem hoje, principalmente pelo excesso de advogado que a gente tem, pelo excesso de palpite e opinião de regra que a gente tem aí. Né? Ah, mas se tivesse bom senso. Se tivesse bom senso, a gente não estava nem discutindo. A maioria dos problemas tem. Alô, São Paulo, né? Então, assim, a gente tem uma série de situações aí que, querendo ou não, a ordem criando e a gente acaba criando problemas, às vezes, na própria ordem por conta disso. Mas vale, eu acho que a gente tem aí oratória, a questão de raciocínio, porque a gente tem que ter um raciocínio rápido, ágil, muitas das vezes. No meu capítulo, a gente costumava fazer julgamentos, debates, né, de pontos de vista. Então, questões que eram delicadas na época, a gente já discutia, que são delicadas ainda, né, questões de aborto, legalização de drogas, pena de morte. Então, a gente estimulava esses grupos de debates. Olha, metade do capítulo uma posição favorável, outra metade uma posição contrária, e a gente tentava trabalhar esse desenvolvimento de raciocínio, de argumentação. A gente tem aí hoje iniciativa como o Supremo Debate, né? Então, eu acho que é importante nessa formação, principalmente de comunicação, de organização de raciocínio. E aquilo, não tem como falar assim, hoje tira a Ordem da Molay do André, o que ele seria? Não tem como ponderar isso. A gente é reflexo de tudo que a gente vivenciou ao longo desses anos. Então, sim, vale muito a pena. Faço muita questão, sou um grande defensor da ordem, eu acho que ela pode auxiliar. E uma das visões, assim, nesse ponto do vale a pena, meu capítulo mãe hoje é fechado. E quando estava no fecha, não fecha, muita gente, não, vamos manter o capítulo, vamos reunir os sêniors, e todo mundo, a maioria, distante da cidade, né? Vamos conversar com os maçons, vamos resolver a situação, qualquer problema que tenha. Aí eu já, um pouco mais velho, falar assim, gente, se não dá para manter, se não tem gente, se não tem condições, fecha, melhor do que propiciar, às vezes, uma experiência não tão boa quanto a gente vivenciou. Mas é importante que a Ordem da Molay tenha existido naquele local, daquela maneira, 5, 6, 8, 10 anos. Então, às vezes, a gente fica com medo de fazer alguma coisa no momento, pensando em, mas se daqui 5 anos não tiver esse capítulo, ou quem já não pensou, às vezes, não vou instalar um capítulo naquela cidade porque não vai comportar, daqui 3 anos esse capítulo vai fechar. Mas será que não é melhor que durante 3 anos esse capítulo funcione, propicie que esses garotos, aquela geração, aqueles 3 anos, conheçam a Ordem da Molay, possam ir para outra cidade, vão para a faculdade em um dado momento e vão poder vivenciar a Demolay e compartilhar desse momento. Então, é uma reflexão que eu acho que é importante também. Eu acho que vale a pena, a gente tem projetos aí hoje já de priorado custo zero, capítulo custo zero. Então, vamos, funciona, fechou. Triste, é ruim. Acho que nenhuma liderança de grande conselho, Supremo Conselho, regional, quer ver um capítulo fechando. Mas ainda é melhor que tenham funcionado por um período e propiciaram que aqueles jovens tenham contato com a Ordem da Molay. Quem sabe a gente está plantando uma semente para que 15 anos esse jovem acabe iniciando na maçonaria daquela cidade e fala, nossa, eu participei lá atrás da Ordem da Molay, vamos trazer de volta? A gente tem que plantar sementes, uma hora a gente vai colher esse resultado.
Legal. Agora sim, vocês dois que têm bastante tempo aí de cavalaria, têm várias experiências, eu queria que vocês falassem uma curiosidade cada um aí, de momentos ímpares que viveram e que a Ordem do Molay, que a Ordem da Cavalaria propiciou para vocês. Se puderem compartilhar aí conosco. Pode ser um momento engraçado, pode ser um momento difícil, mas a gente gostaria de escutar um pouquinho de curiosidades a respeito de vocês aí. Vai, André, ordem alfabética. Eu ia falar para você puxar. Eu tô tentando vamos selecionar um, mas é difícil. Então, é difícil. Eu acho que, assim, de cavalaria, eu tenho vários momentos, assim, e a maioria vai ser relacionado às cerimônias da cavalaria, às sublimes ordens, ilustre rito. Não me esqueço, primeira realização do Tríade no Brasil, 2007, no Encontro Paulista da Cavalaria, que foi num clube de camping sensacional, uma experiência assim totalmente diferente. Foi um evento muito bem preparado para esse momento de concessão, de lançamento da cerimônia do Tríade. E aí, para mim, isso foi 2007. E aí, no ano seguinte, 2008, do Congresso Nacional em Cuiabá, eu tive a oportunidade de conhecer o Pat King. Então, receber em casa o Pat, primeira vez que ele veio para o Brasil, conhecer, compartilhar esse momento, principalmente ouvir um pouco mais da história dele. Eu já tinha contato um tempo antes com ele, coisa de um ano antes, a gente já vinha um contato por e-mail, obviamente, listas de e-mail, mas para mim foi muito marcante nesse sentido de poder estar ali, nossa, um cara que vivenciou o auge da cavalaria nos Estados Unidos na década de 70 e que contribuiu muito para a gente vivenciar a cavalaria da mesma maneira que ele pôde vivenciar dessa maneira, né? E situação engraçada, para mim me vem à mente uma das milhares de vezes de concessão de grau, de ficar no hotel, múltiplas salas ali para a realização das cerimônias, tudo. 3 horas da manhã, não, vamos dormir, porque 6h30 a gente levanta para ensaiar e 7 horas começa X grau agora, X cerimônia, tá bom. Acabou que todo mundo dormiu na sala do hotel mesmo ali, tipo assim, tem foto da gente dormindo do jeito que deu para dormir, descansar para acordar no outro dia e continuar fazendo cerimônia. Isso foi no Congresso Estadual em Santos, 2008. Então, assim, e várias outras vezes que a gente teve esse tipo de situação. Olha, vamos começar no sábado aí, 8 horas da manhã, nós vamos até a hora que der para terminar, para fazer do primeiro até o cadência. Vamos embora, sem parar. Só parava para fazer um lanchinho, de almoçar pão de queijo e seguir adiante, entendeu? Então, assim, a gente tem muitas situações. Ou de chegar, tá faltando chegar para uma instalação de priorado, alguma situação. Esqueceram vela, ou não tem X paramento, ou X material litúrgico ali que deveria ser obrigatório e que não tem, né? E aí uma outra situação ainda que pegaram muito no meu pé recentemente, uma das lives aí, foi na primeira concessão do Cadência, em 2009. Ribeirão Preto, né? Choperia Pinguim, a ponto de fechar e nada de começar o Cadência, né? E aí, o que eu faço, né? E aí, enfim, eu e mais uma turba razoável de pessoas ali começamos, olha, gente, queremos grau, e isso tomou virou um coro ali, e o pessoal tentando ensaiar lá dentro para ver se saía o primeiro Cadência ou não. Vai sair ou não vai? Então, assim, são algumas situações marcantes. Tem também entrega do elo honorífico também. O pessoal pegou já eu de surpresa. A gente está sempre envolvido, então esse tipo de situação é difícil, né? E de pegar a gente de surpresa, mas conseguiram pegar de surpresa no ENAC em Juiz de Fora, né?
E então, assim, são coisas que vai engrandecendo, acho que o trabalho da gente. É bom ser reconhecido, acho que todo mundo gosta. Mas são situações engraçadas que a gente vai vivenciando e história tem que sobra. Acho que se for fazer a live só disso, a gente vai longe. Bem por aí, bem por aí. E tu, Nathan, conseguiu pensar numa aí para falar pra gente, cara? Não, né? Até que horas a gente vai ficar? É o que eu te falei no Teve WhatsApp. tempo. Não sei, não lembro se foi mais cedo ou se foi ontem. Mas assim, tem vários, né? Os que mais vêm rápido à cabeça, assim. Congresso Internacional, com certeza. Não por só ter sido o Congresso Internacional, mas enfim, foi muito especial de maneira geral, porque foi a primeira viagem que eu fiz com meu salário de estagiário, então isso já foi muito bom. Fui em Orlando, e eu não tinha ido para Disney ainda, então valeu a pena. E no meio de tudo isso, de repente, chega um cara lá com um colar mais doido que o meu. E aí era o ICC da Flórida. E aí a gente sentou, eu jantei com ele me perguntou um monte de coisa do Brasil, e aí eu perguntei um monte de coisa da cavalaria de lá, e ele ficou me contando as histórias que ele ouvia, aí ele me apresentou o cara que era o seu executivo de não sei onde, de não sei quando, enfim, e aí você já tá assim, alucinado, tentando buscar vocabulário que você não tem, entendeu? Tipo, nunca pensei como é que fala, sei lá, bainha em inglês, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, foi, tipo, uma noite, assim, bem intensa. A gente fez muita coisa. Aí, fui na festinha lá que eles estavam organizando dos estaduais dos Estados Unidos. Então, tinha, assim, bastante coisa indevida, né? Pensando que era praticamente todos ali menores de idade, porque na Flórida era com 21, né? Com 21 anos a maioridade para algumas coisas. E eu tinha 20, era um pouco esquisito essa sensação, inclusive. Aqui, depois, acho que a principal é algo simples até. Foi o primeiro evento de cavalaria que a gente fez, independente, né, que não tinha nenhuma associação com o Congresso Estadual. O secretário do mestre conselheiro estadual estava fazendo uma palestra sobre administração de priorado, e ele era ICC, né, junto com a nossa turma, e a gente estava, assim, uma meia dúzia, que já tinha mais contato, né, entre si, e a gente estava falando, pô, tal, se a gente soubesse isso no comecinho da gestão, né, teria facilitado, tudo mais. E aí foi assim que surgiu a primeira ideia de fazer um evento preparatório. Isso foi lá atrás, em 2013. E aí isso ficou latente até que, enfim, um doido começou a inventar um ritual para isso, aí o outro começou a peitar o grande conselho, e aí no fim a gente conseguiu fazer, e a primeira edição, quando a gente estava assim no ápice do evento, na atividade principal, que seria aí equivalente à palestra lá que tem no Conamesco, cara, só de lembrar o arrepio vem, e são algumas emoções que a gente não tem como mensurar. Outra muito louca que eu quando eu me dei por mim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi quando a gente foi fazer Sublimes Ordens em Macapá, com a equipe do GCE do Pará. Inclusive, esse é um dos momentos engraçados, porque eu tenho várias fotos do Ulisses usando as mais variadas roupas das Sublimes Ordens, e tudo ficava apertado, e ele andava parecendo um pinguim. Então, isso era bastante engraçado. Em Cuiabá foi a mesma coisa. Então, e aí, aqueles capuz apertados, né? Que você fica parecendo o Zé Gotinha. Então, tem umas coisas assim inesquecíveis nesse sentido. Mas o mais doido desse evento específico em Macapá foi num resort, um lugar super bonito e tal. Foi quando de noite a gente estava fazendo o banquete
E aí, bom, eles não tinham ICC, enfim, eu presidi o banquete lá, e aí foi basicamente a última cerimônia teste que a gente fez, logo depois a cerimônia foi publicada. E aí eu olhei e falei, cara, eu tô no hemisfério norte, no Brasil, fazendo um negócio do Demolei, com o grande mestre nacional, não tem basicamente ninguém que eu conheço aqui, tem 3 pessoas, onde que eu fui me enfiar? O que tá acontecendo? E aí, eu olhando pro lado, assim, sabe quando você cai na real? É literalmente isso, você cai na real e você fala, cara, como assim? E outro bem difícil foi em Cuiabá também, né, que eu citei, foi ali coladinho com Macapá também, o mesmo esquema, bem nesse estilo aí que o Chormiak falou, todos os graus, começava na sexta-noite com a investidura e, cara, me colocaram em todos. E era assim, totalmente um cargo nada a ver com o outro. Então, eu fiz o Eu ICC, tenho dó de quem assistiu. depois no Ébano eu era outra coisa, e aí no Elo 1 eu era um, e aí no Salem eu já era outro, que eu não tinha feito no Pacto Secreto, aí no Fidelidade era outra coisa. Então, assim, era uma salada. Para quem tinha que E aí entender. no final Essa aí do foi muito boa. sábado. Não, e ainda o Chame Mortal fui eu que fiz, eu nunca tinha feito. O que tem uma fala gigantesca. E o Chame Mortal é aquela coisa, né? Então, enfim, para uma galera que tá aí, né? Vide Bruno, etc., polêmico. Mas quando acabou e a gente foi começar o ensaio do Cadência no sábado à noite, tava todo mundo basicamente piscando já. Ninguém conseguia ficar de olho aberto. E Meu aí Cadência foi assim. você ter que juntar energia ainda para ensaiar o pessoal é uma coisa assim que depois você ganha uma resiliência, sabe? De tipo, depois dessa eu faço qualquer coisa ritualística, não tem tempo ruim. E para finalizar todos os perrengues possíveis em estrada de São Paulo, em 2 anos de gabinete estadual, viajando praticamente todos os finais de semana, tirava pouquíssimas folgas. Tinha final de semana que eram 5 visitas, então, assim, um ritmo alucinante. Eu, eu tô no meu 3º carro, destruí os outros 2. Não sou filhinho de papai, porque, na verdade, eu fui fazendo um, um downgrade do modelo. Perdi a CNH 3 vezes de tanta multa em rodoviária. Passamos alguns perrengues, tipo pane seca, fome porque você não achava posto nenhum aberto com comida de madrugada, neblina, chuva. Aí você chega na loja, a loja tá fechada, os irmãos já estão dormindo, enfim, todo tipo de aventura de viagem possível, e principalmente para fazer ébano, né? Que ainda teve uma que eu saí de um priorado, fui para o outro, eu ia fundar um na cidade, estava saindo de Campinas e fui para Sorocaba, relativamente perto, e aí tive que ligar para um irmão me socorrer na estrada porque eu não conseguia ficar de olho aberto. Porque, enfim, vou poupar vocês das informações, mas eu resolvi meter uma lente de contato no olho fazendo ébano. Quem quiser ver o resultado tem foto. Tá certo. Era época de Halloween, faz parte. Tá certo. Meus irmãos, seguinte, irmãos e tios que tiverem alguma vontade, a gente vai abrir agora um pequeno espaço para algumas perguntas, né? A gente viu que o Tiago fez um questionário aqui sobre o PAC. Acho que esse vai vir num momento bem oportuno aí e a gente vai comentar um pouquinho para frente sobre isso. Até o Roberto está aí, comentou que agora voltou luz na casa dele, ele vai fazer uma explanação legal aí com vocês. Mas quem tiver perguntas, por favor, coloquem aqui no chat para a gente... Ou abre o microfone aí, fala também, sinta-se à vontade agora para fazer umas perguntinhas rápidas. Como nela, até o pessoal se organizar aí já, Vamos lá. só fazer um comentário. Acho que o Roberto também comentou ali de quando viu o material em Blumenau, né? Blumenau também, para mim, um dos melhores eventos Blumenau,
Blumenau pôs padrão de qualidade ali para realizar os eventos. Os eventos são diferenciados ali. O Riz está perguntando, melhor evento. Para mim, particularmente, ENAC de Blumenau ficou na memória, né? E aí, acho que o Diogo comentou ali também a respeito do ENAC de Blumenau. Isso, dos tios do 33 chorando no Cadência ali. Cara, é bem executada, é uma baita de uma cerimônia, dispensa comentários e eu, particularmente, não tenho emocional por Cadência. Então, adoro, participo muito, gosto, mas é para estar destruído no final. E aí alguém perguntou ali, né, do PAC. A gente já comentou isso em outras lives, o Natan também já está bem... Enfim, a gente estava até com isso para implementar antes da unificação, a gente iria trabalhar um sistema de avaliação, né, não obrigatório inicialmente, para que os cavaleiros se esforçem, né, possam prestar atenção melhor nas cerimônias e poder cobrar um pouco mais do conhecimento, cobrar um pouco mais da reflexão, tudo mais. Hoje eu acho que é um caminho que não há volta, já havia um consenso antes da unificação, agora inegavelmente, né? E eu acho que o PAC é um caminho, algo, não com esse nome, mas enfim, deve surgir aí alguma iniciativa nesse sentido, tão logo toda essa situação de cavalaria se resolva, que está na mão das diretorias, né, desde março, né, através do ofício ou circular 021 lá, que puxou essa puxa para eles. Né? A gente só pede, de novo, paciência. Eu acho que, como o Nelo sabe, aí, as diferenças, divergências, os anseios do pessoal todo a respeito disso. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E aí o pessoal aqui já tá comentando ali também, né? Questão do Blumenau, saudades, Felizete também, foi muito bom. Então, deixa a gente já adiantar, já que abrimos esse parênteses aí do PAC, né? Nós gostaríamos de até... Nós vamos fazer um anúncio aqui em primeira mão para todos vocês. A gente desenvolveu aqui, através da Comissão Estadual da Cavalaria de Santa Catarina, um trabalho bem bacana, e nós vamos estar lançando uma espécie de academia Demolei. Até o Roberto vai fazer a apresentação um pouco mais para frente. Deixa eu tô aparecendo. Aí, ó. Baseado no que era o PAC, então nós vamos ter o lançamento do Pégaso, né? Um nome muito inacreditável também, que surgiu aí com o nosso irmão Roberto. E já que aproveitamos essa deixa aí, Roberto, se quiseres fazer a apresentação, para aproveitar a balada, vamos em frente. Deixa só... Fez até a barba, rapaz. Que é isso? Tirei a barba, né? Porque quem viu na reunião quinta-feira tava um negócio gigante, né? Agora, passa credibilidade agora. Só não deixa eu perder a piada. Pelo amor... Ó, depois do Cavaleiro de Ouro ontem, hoje temos Pégasus. Exatamente. Só uma pergunta, como é que você vai compartilhar PowerPoint aqui no... Você quer que eu compartilhe aqui, mano, não? Eu tenho, só que eu não tô conseguindo compartilhar aqui. Só parece para compartilhar a aba do Google, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer. Mas enquanto isso, já vai mandando bala aí, vai fazendo a apresentação. Porque senão eu consigo compartilhar a minha tela e aí eu abro o PPT, né? Só se for assim. Deixa eu aproveitar Aí. enquanto eles resolvem isso aí. Me arrisco a dizer que seremos o primeiro estado do Brasil, hein? A lançar o programa da cavalaria. Agora, após a unificação, né? Que fique claro, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aí a minha tela ou não? Sim, perfeitamente. Estão me escutando bem, né? Loud and clear. Até ideias que a gente comentou, assim, a gente aproveitou a live para fazer o lançamento. Desculpa interromper aí o papo e tudo mais, mas deixar a deixa, a gente não pode deixar de matar para fazer o gol, né? Mas vamos lá. O Pégaso foi uma ideia que surgiu baseado no PAC, né? Que era o Programa de Avaliação e Certificação de Cavaleiros, né? Só que voltado para acontecer de uma maneira
como comentaram anteriormente, mais opcional para desenvolver mais ideias, desenvolver novos debates na Cavalaria de Santa Catarina. Então, a gente resolveu montar um programa e acabou ficando o Programa de Estudos de Graus, Aprendizados e Sublimes Ordens, Pégaso, que a gente fez uma temática baseado nesse nome do programa, né? Então, inclusive o GCE vai estar lançando aí daqui a pouco o edital, se já não lançou no grupo dos MCs também. Ainda Então, não, estamos aguardando o lançamento oficial. Está aguardando o lançamento oficial, então, em primeira mão aí, o pessoal já vai ter uma noção, né? Então, como é que vai funcionar o Pégaso, né? A apresentação aqui, no caso, eu vou trazer um resumo, mais ou menos, do que a gente vai apresentar no edital e como é que ele vai funcionar. Só que depois, quem quiser mais informações, pode estar buscando no edital e justamente estar se organizando melhor, conspirados para fazer ele, né? Então, basicamente, a ideia do programa Pégaso é para ser um programa de estudo de graus, aprendizados e ordens, que ele tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos cavaleiros do estado de Santa Catarina acerca de todos os ensinamentos passados nos graus, sublimes ordens, da ordem de Molay e da ordem da cavalaria, por meio de trabalhos escritos e troca de informações. Muita gente às vezes questiona assim, mas por que trabalho escrito? Porque a nossa ideia justamente é organizar uma biblioteca online com esses trabalhos, que as pessoas colocando, obviamente, uma senha para acessar os arquivos, né? Eles vão poder ler o que os outros cavaleiros pensam sobre aquela sublime ordem, além de trazer informações históricas e tudo mais que corroboram o que foi passado nela, para que a gente consiga engrandecer ainda mais a cavalaria aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, na questão de desenvolvimento do trabalho, a gente montou 8 manuais, que eles podem ser encontrados na biblioteca online, que o link vai estar no edital. E eu conheço essas cores. O layout aí, o Chormiak aí vai conhecer muito bem, né? Obviamente foi inspirado também essa ideia de padronização de cores, né? Assim como era antigamente. E nesses manuais vai ter diversas informações sobre formatação de trabalho, como ele deve ser postado, como é que vai funcionar a biblioteca e principalmente as instruções, né? Os trabalhos são divididos em 3 partes. Primeiro, a parte histórica, onde a gente discute acontecimentos voltados para o que acontece dentro da Sublime Ordem e planos de fundos que corroboram com o ensinamento dela, né? Todos os manuais têm 4 temas que são obrigatórios e tem um tema opcional, que é opcional não, na verdade é um tema extra, que o cavaleiro pode optar por 6 opções diferentes, né? Então a gente tentou trazer diversos temas que pudessem fazer com que os trabalhos tivessem uma cara diferente e que todos eles sempre agregam cada vez mais informações para que justamente quando alguém for fazer uma explanação sobre uma sublime ordem, tenha todo um escopo mais teórico, com diversos temas diferentes que podem estar trabalhando e ajudando os meninos a entenderem cada vez mais as sublimes ordens, né? Além disso, a segunda parte vai ser uma discussão dos acontecimentos de fato e, por fim, uma parte filosófica, né? E aí essa parte filosófica fica a discussão do que o cavaleiro entendeu assistindo a sublime ordem, como que ele tem que se comportar na vida profana dele, no capítulo, no piorado, a partir do momento que ele tem aquele aprendizado, de que maneira alguém que passa por aquele aprendizado pode ajudar os demais irmãos, estudar a questão da simbologia por trás de cada cerimônia. Então a gente tem os 6 elos as 6 sublimes ordens do elo histórico, perdão, e as 2 do elo filosófico, né? O cadência a gente optou em não fazer nesse momento, então a gente vai deixar até o anon, né? A questão dos envios dos trabalhos, né? Para ficar uma coisa meio organizada, a gente vai ter os ciclos do Pégaso, que os envios dos trabalhos vão funcionar sempre até o dia 10 de cada mês. A correção acontece até o dia 20, e no final do mês, dia 25, a gente encaminha as correções para quem enviou, né? O que é bastante interessante comentar, nos trabalhos, a gente sempre vai preservar o anonimato para na hora que tiver as correções, não ter essa questão de critério de proximidade, eu conheço tal cavaleiro, então eu vou dar uma nota melhor para ele ou não, e vai ser dado, obviamente, na correção, além das considerações, todo um padrão de avaliação, uma nota, né? E com base nessa nota, a gente vai basear em 8 critérios, que é compreensão e contextualização, que é entender se o cavaleiro de fato entendeu a sublime ordem, se os elementos que ele trouxe fazem sentido, se tem a ver com o tema proposto. A questão da profundidade do tema, se ele entrou de fato naquele tema que a gente se propõe na discussão. Referências, se as referências colocadas são confiáveis, se são livros históricos, são artigos científicos. A gente sempre vai estar avaliando o peso das referências também. Norma culta da escrita, para que se tenha um padrão de forma ok nos trabalhos, né? A discussão filosófica justamente vai entrar se o cavaleiro se aprofundando na discussão filosófica. Aí o 6º tópico é se ele padronizou o trabalho da forma correta, com base nas normas da ABNT que a gente traz no manual, né?
se ele plagiou alguma obra ou não. Obviamente, a ideia é que as pessoas não plagiem, né? E caso façam, a comissão vai acabar pegando. E a questão da temporalidade, se ela trouxe elementos passados ou futuros daquela sublime ordem. No quesito temporalidade, a gente sabe que as sublimes ordens, no modelo atual, principalmente no grupo histórico, a gente pega 3 no grupo 1 de uma vez só e 3 no grupo 2 em outro dia, né? Então, pelo fato de serem 3, a gente colocou esse quesito para que a pessoa, por exemplo, não atravesse os temas. Então, se ela está discutindo o pacto secreto, que ela não traga elementos do Salem e do ex-templário no trabalho do pacto secreto, que o trabalho fique exclusivo àquela sublime ordem, né? Além disso, ao final da correção, o cavaleiro vai receber um e-mail com as considerações finais sobre os corretores e uma nota, e essa nota vai ser a média simples dos 2 corretores que vão fazer a correção, e ele funciona de 0 a 10. E o que é legal destacar é que essa nota ela não possui objetivo critério de restrição para o avanço nos graus. Ela serve mais como um instrumento avaliativo para que o seu cavaleiro tenha uma noção de como ser na etapa do programa. Então, a ideia é justamente assim, putz, eu tirei 8, mas o que eu podia ter melhorado? O cavaleiro podia ter explorado melhor determinado elemento que não apresenta no trabalho, ou poderia ter escrito um pouco mais sobre tal tema, para que o cavaleiro, depois que tem essa correção, justamente possa ir além e fazer essa leitura, arrumar o trabalho. A gente está 10 dias, inclusive, até caso depois o cavaleiro não concorde com a nota ou queira corrigir alguma coisa, vai ter esse espaço em aberto. Por quê? Porque após o trabalho ser enviado, pelo menos biblioteca, com as correções, ou caso o cavaleiro não mande sem as correções, né? Mas esses trabalhos estão todos disponíveis no Drive, né? E a ideia de disponibilizar os trabalhos é justamente para que os cavaleiros possam trocar essas informações e promover debates mais maduros sobre os temas. Então, as discussões no priorado, a ideia é que aumente o nível, ou, por exemplo, como foi comentado anteriormente, às vezes tem priorados ou estados que não podem participar de uma concessão de sublime ordem, assistir, mas a partir do momento que ele tem esses cavaleiros que adquiriram, de que maneira eles vão poder passar esses ensinamentos e incentivar as pessoas do priorado, através desses trabalhos que eles podem estar lendo, trabalhos antigos, lendo a opinião de diversos irmãos, e justamente estar trazendo para o debate, né? Aí a gente vai ter a biblioteca do Pégaso, né, que é um Google Drive, onde vai ter livros, vídeos, artigos científicos e imagens que vão auxiliar o seu cavaleiro, além de ter todos esses trabalhos e certificados, né? Se alguém até quiser entrar, o link está aqui já. A gente vai colocar todos esses links no edital também, já estão, inclusive. E nesse Drive vai ser possível. Até o momento a gente tem 11 ou 12 bibliografias, sendo livros e artigos. E caso alguém tenha livros também que queira disponibilizar de maneira online para justamente estar ampliando esse conhecimento, pode estar enviando no e-mail também, que tudo que a gente tiver de informação para agregar na cavalaria, a gente vai estar colocando nessa biblioteca, né? Aí o cavaleiro que tira acima de 7, além disso, ele vai ganhar um certificado também de aprovação naquela sublime ordem no programa do Pégaso. E aqui já foi um padrão que aqui a gente optou para incentivar as pessoas a fazer, é que sempre as pessoas que tiverem esse certificado, elas vão ter a preferência para fazer encargos durante as concessões das sublimes ordens, assim como elas também vão ter preferência para apresentar. Então, a nossa ideia é justamente incentivar as pessoas a fazerem e dar preferência para aqueles que estão estudando a fundo a ordem da cavalaria e os seus ensinamentos, né? Por fim, a gente vai ter uma premiação também que vai acontecer. Ela vai se passar de maneira individual e de maneira coletiva. A maneira individual é que todo ano a gente sempre vai premiar o melhor trabalho de cada sublime ordem. Então, por exemplo, o treinado cavaleiro fez o trabalho fenomenal do Pacto Secreto, a gente vai dar um prêmiozinho para ele, para que ele possa se sentir prestigiado e nesse aspecto. E caso aconteça de ter empate, que o quesito vai ser nota, vai ser formada uma banca justamente para avaliar esses trabalhos que empataram a nota para decidir qual foi mais abrangente em alguns aspectos e tudo, né? E a premiação coletiva, que aí a premiação coletiva foi uma forma de fazer com que os priorados justamente incentivem os cavaleiros a fazerem os trabalhos, que na premiação coletiva, o priorado que mais ganhar premiações individuais, os 3 primeiros nesse caso, vão ganhar inscrições para o Congresso Estadual da Cavalaria do ano seguinte. Então, o priorado que tiver mais trabalhos premiados vai ganhar 5 inscrições para o Encontro Estadual da Cavalaria, para o segundo lugar 3 inscrições e no terceiro lugar 2. Essa ideia até da premiação surgiu conversando com alguns tios que na grande loja comentaram que existe um projeto Pitágoras, se eu não me engano, e eles também deram essa ideia de estar premiando os trabalhos que de fato são muito bons naquele ano, e a gente está dando alguma premiação, né? E caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar conferindo no edital que vai ser lançado. A gente tem um e-mail oficial do Pégaso também,
além de ter o meu telefone para contato, né? Que vocês podem ficar à vontade aí para me flodar no WhatsApp, perguntarem um monte de coisa, que com a quarentena eu estou com bastante tempo disponível, né? Então, fiquem à vontade, mandem uma pergunta se quiserem saber como funciona melhor. E para quem for entrar na biblioteca do Pegasus agora, já a senha dos manuais é a palavra ou o lema de cada uma das sublimes ordens. É bom deixar isso claro para que não gere confusão, né? Então, como eu comentei antes, a gente se baseou naquele programa de avaliação e seleção de cavaleiros que tinha e resolveu trazer aqui para o Estado, porque foi uma demanda que os cavaleiros estavam pedindo. Muitos cavaleiros vinham questionar sobre o PAC, se vai ter trabalho ou não, então a gente optou em fazer um projeto estadual para que os cavaleiros possam ir trocando ideias, também aquecendo caso a Comissão Nacional deseje incorporar algum projeto, né? Então a gente até trouxe esse nome inovador aí, ao meu ver, e caso alguém tenha uma dúvida também, fica à vontade para mandar no chat que eu vou estar acompanhando. Obrigado, mano. Acho que foi um trabalho muito interessante que a gente conseguiu desenvolver aqui em Santa Catarina. Parabéns pela tua iniciativa, principalmente. Tu foi um cara que puxou muito forte essa questão do Pegasus. E o nome foi muito genial também. A sacada do nome aí foi bastante inteligente. Só fica em off como surgiu o nome, né? Quem esteve aí no nosso último tablô da cavalaria, que é parecido com é o nosso evento preparatório aqui em Santa Catarina para os ICC, sabe como é que veio esse nome a surgir, né? Mas reforçamos aqui e convidamos todos os cavaleiros que tiverem interesse de fazer. A ideia é justamente desenvolver essa paixão por estudar a ordem da cavalaria, as sublimes ordens, e agora, nesse momento que a gente está distante, a gente está complicado de nós podermos nos reunir, de fazermos as concessões das sublimes ordens, por que não aproveitar esse momento para reviver tudo isso, né? Para buscar lá o ritual, reler as sublimes ordens por quais vocês passaram, e até mesmo se aprofundar, conhecer aspectos novos que talvez não tenham passado pela mente de vocês, e é uma grande oportunidade. Novamente, esse é um projeto que ele não é obrigatório, então ele não é uma necessidade para que o cavaleiro possa conseguir as demais sublimes, mas nós os incentivamos para que o façam, né? Para que participem desse nosso programa aí, para que a gente possa ter também as premiações aí desse ciclo que inicia agora em julho e vai até dezembro, com a premiação lá no nosso Encontro Estadual da Cavalaria, que, se Deus quiser, vai estar tudo certo com essa questão de pandemia, e nós vamos poder fazer no próximo ano. Legal, gente? Parabéns. Acho que foi um grande trabalho aí desenvolvido, muito pelo irmão Roberto e todo o pessoal da comissão também que nos auxiliou. Eu vi que tinha mais uma pergunta aí do nosso irmão Moisés, é isso? Mas já foi respondido também, acho que o Natan e o Choromiak já responderam ali no chat. Não sei se vocês querem fazer um comentário adicional. Eu falei um pouquinho, acho que é mais questão de apoio enfático mesmo do Grande Conselho. Às vezes tem que investir mesmo financeiramente, nesse caso. Acho que é esse tipo de situação. Teve a pergunta do Rizzi, só que eu não respondi também, só para não deixar em aberto. O melhor evento que eu participei, eu tenho que puxar a sardinha para o primeiro Conamesco que eu fiz parte da comissão organizadora. Não vou nem falar que foi o primeiro Acamp, tá? Mas é que esse evento realmente ele foi muito especial. Foi o que fez eu, de fato, querer me candidatar para Ilustre Comendador Cavaleiro Estadual. E foi uma experiência ímpar. E logo no mesmo semestre já teve a organização do Congresso Nacional de São Paulo. Vocês sabem a zona que foi. Então, assim, foi ralação total, entendeu? Então, foi um bom aprendizado e o melhor evento, com certeza, tem que ser esse. Com certeza não foi, né? Mas eu tenho que dizer que foi. E de alimentação, podem ter certeza que foi o Senado de Florianópolis, que eu falo para todo mundo, da qualidade da comida, que eu achei um absurdo. Cordeiro, uma salada com uma quantidade de folhas que eu nunca vi em São Paulo, umas coisas muito além. Aqui a gente só está acostumado com o estrogonofe de sempre, então eu fiquei muito impressionado. Foi o primeiro Congresso Nacional que eu fui
Então foi uma coisa que marcou muito. Demolei gosta pouco de comer, né? Então, enfim. É isso aí. Aqui o grande desafio do Congresso Estadual é inovar na questão de alimentação, né? Olha, dos que eu fui também comentando um pouco disso, eu tenho que admitir que um COD de Joinville, que foi no Hotel Dona Francisca aqui, foi espetacular. Tinha um monte de palestra, mas a comida, cara, que foi o diferencial, né? Com 5 quilos em 2 dias, pelo amor de Deus. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Também gostaria aqui de aproveitar o momento, né? O nosso irmão Daniel, é isso? Deixa eu até pegar aqui, já passou um recado sobre a questão da live que vai ter com o Pet, hoje, que o pessoal de São Paulo aí está promovendo. Eu estou falando o nome errado de alguém? Eu confundi? Não, é o Daniel mesmo que falou isso. Isso, Daniel Gregório, O Daniel Gregório, isso aí, mano. Desculpa aí, não, agora que eu vi, ó. Então ele passou o link, a gente vai compartilhar também com o pessoal aqui de Santa Catarina. Acho que vai ser um momento bem interessante, um momento bem legal, assim como foi essa nossa reunião, esse nosso bate-papo. E vai ser hoje às 20 horas, o link está aqui no chat, mas a gente vai passar nos grupos aqui de Santa Catarina também. Legal? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta a fazer, queira fazer algum comentário. Já estamos caminhando para o final, estouramos um pouquinho o nosso tempo aí. Só para encerrar, Comunelo, a questão da pergunta do Moisés, a gente respondeu ali no chat e tudo mais, a gente tem que pensar agora com essa quarentena, né? Já vamos aí para 5 meses, né, de quarentena, aliás, completando 4 meses, acho que a maioria aí, e isso vai dar um lapso razoável nas sublimes ordens, o próprio grau demolei nos capítulos, a gente ainda não adaptou, não começou a fazer isso virtualmente, né? A gente sabe, por exemplo, Filhas de Jó está autorizado a fazer iniciações virtuais. Então, eu acho que não é um passo que nós vamos dar, mas é aquilo, nós vamos ter cada vez mais esse lapso que vai ser maior. Então, é uma discussão que a gente vai ter que confrontar hora ou outra, essa questão de concessão, mas eu acho que o Natan colocou bem, eu acho que é a questão de reforçar os eventos regionais aí para conseguir que as sublimes ordens cheguem realmente ali. A respeito da live de hoje à noite de São Paulo, recomendo muito, né? Teve uma outra que realizou ali, que do nada o Pet apareceu também na live e eu fiquei emocionado igual uma criancinha, ou igual no Cadência aí, para quem conhece, que foi uma sacada sensacional ali, e o Pet tem muito a contribuir, acho que vocês podem somar ali e ter essa noção de cavalaria ali também, muito bem claramente com ele. E acho que o Pedro comentou também, acho que Minas também está fazendo já algumas lives ali também a respeito de estudos das sublimes ordens, já tem algumas semanas. Eu não tive a oportunidade de acompanhar nenhuma, infelizmente. Mas acho que são boas sacadas aí, você poder reunir um grupo de cavaleiros e falar, vamos falar hoje só de cadência. Vai sair muita coisa sensacional ali para que possa ser debatido. Eu acho que é isso, pessoal. Se surgindo alguma pergunta aí, a gente responde. Legal. Agora eu queria fazer eu queria que vocês, vou fazer 3 perguntas para vocês, tá? Eu gostaria que vocês respondessem com uma breve frase ou uma palavra, tá ok? Só para a gente finalizar aqui. Vou começar contigo, Natan. O que você falaria, tá? Para um Demolei que ainda não é cavaleiro, como forma de incentivo a ele participar da Ordem da Cavalaria? Não vale o investir em você e investir na cavalaria, né? Clássico, né? Ah, não tem como resumir. Acho que é mais mostrando do que falando, de verdade. Vai lá, Shorin. O que tu tem a dizer aí? Cara, eu acho que é ampliar horizontes. Eu acho que a maior sacada, acho que para quem não investiu, é isso. Você está a fim de ampliar seus horizontes, pensar um pouco, né? Acho que o mito da caverna, o relato do Natan a respeito do capítulo dele, saindo um pouquinho da caverna, eu acho que é exatamente isso. Acho que é ampliar horizontes. Legal. E para quem já é cavaleiro, uma palavra para deixar aí de motivação.
Tem 4, né? Tem que escolher uma. Tem uma que começa com C, outra que começa com V. Muito bom, muito bom. Bom, acho que sem querer dizer mais, né? Mas as questões das sublimes ordens valem muito a pena para quem deseja conhecer mais sobre a Ordem Molay, né? Eu acho que para quem já é, eu acho que a palavra é resiliência, né? A gente debateu um pouco hoje cavalaria, ontem eu acompanhei também o debate do CCE de São Paulo e surgiram várias questões de eu tenho dificuldade com isso, eu acho que tenho dificuldade com aquilo, então acho que a palavra é resiliência. Eu acho que a gente tem que, estando na cavalaria, se está ruim, vamos pensar junto e buscar deixar melhor, entregar uma cavalaria melhor para quem está vindo em seguida. Então, eu insistiria nessa palavra. E só para completar, por último, agora para os priorados, para quem está como ICC aí, que está participando, o que vocês deixariam de palavra aí, justamente nessa questão de resiliência, de motivação para eles? Agora eu com certeza falaria resiliência mesmo, sem dúvida mesmo. Mas voltando um pouquinho aí, o Charme me fez refletir também sobre a gente lembrar aquele ensinamentozinho tão simples, tão básico, mas que a gente meio que não se dá conta, né? Só vai se dar conta lá quando talvez, às vezes é muito tarde, mas que não importa onde a gente chega, o importante é sempre estar buscando. E acho que isso vale também para o ICC. Legal. Queres comentar, Shone? Eu acho que é nessa linha, não tem? A gente vai começar a se tornar repetitivo já e o convívio também acaba a gente alinhando algumas ideias. Eu acho que é nesse sentido também. Acho que estar sempre produzindo, entregando algo melhor. Exatamente. Os trabalhos e as demandas nunca acabam, né? Essa é que é a grande verdade e a gente tem que continuar seguindo em frente. Sempre perseguindo a demanda. Exatamente. E entregando para quem vem em seguida, né? Meus irmãos, então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi um excelente bate-papo. A gente conseguiu debater muitas coisas aqui, foi muito produtivo. Esperamos também que os tios e irmãos que estiveram aí participando conosco tenham aproveitado, tenham se sentido confortável e tido um bom proveito dessa nossa reunião. E fica a nossa gratidão, nosso agradecimento a vocês por terem participado e terem dado seu tempo para estarem aqui conosco. Nosso chefe, o grande mestre estadual, queres dar uma palavra também? Sim, meu irmão. Rapidamente, para a gente não estourar nosso tempo, né? Gostaria mais uma vez agradecer aí essas duas lendas da Ordem da Cavalaria do nosso Supremo Conselho de Molay Brasil, André e Natan. Muito obrigado, meus irmãos, né? Faço aqui em nome de toda a Ordem de Molay de Santa Catarina, que eu tenho o prazer hoje de estar representando junto com o Gustavo, em nome da nossa Comissão da Cavalaria. Eu acho que saiu melhor que encomenda, né, essa nossa live, gostei bastante, foi muito produtiva. É sempre bom trocar figurinhas aí com irmãos importantes, tanto da Ordem da Cavalaria quanto da Ordem de Molay, né? Acreditamos, um irmão ali foi muito feliz nas palavras, que mentes brilhantes pensam igual, e eu sou obrigado a concordar, né? Todos aqui amamos a Ordem de Molay e retribuímos aquilo que ela fez por nós. Eu sempre digo isso em todo local que eu passo e acredito que isso é unânime entre todos, né? Sem sombra de dúvidas. Eu não posso deixar de parabenizar em meu nome, o Felizete, né? Me autorizou aqui para não se tornar repetitivo, em nome do Gabinete Estadual de Santa Catarina, agradecer aí o tamanho, empenho e dedicação da nossa Comissão Estadual da Cavalaria, dos membros que aqui hoje estão. Eu acredito que esse lançamento que nós tivemos o prazer de realizar hoje vai ser um sucesso. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor para os nossos cavaleiros, para cada vez mais dar um enfoque maior nos priorados, dar uma oportunidade maior para os nossos meninos poderem estudar, poderem ir atrás, né? E principalmente para os nossos demolês poderem cada vez mais progredir, né? Seja no intelecto, no debate, enfim, em prol da Ordem Demolê. Então, estou muito grato
realmente, meus irmãos, pelo trabalho de todos. E avante Ordem de Demolei de Santa Catarina. Quero agradecer os diretores que estavam aqui presentes conosco, o William, que é do nosso Supremo Conselho Demolei Brasil, nossos peças grandes mestres. Enfim, meus irmãos, eu não vou nomear todos, porque é um pecado, né? Você esquece o nome e comete uma questão muito delicada. Mas muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Mais um sábado saiu realizado numa situação dessa, nossa segunda edição, tendo a dizer que estamos nos adaptando, né? E quem sabe, felizmente, mas infelizmente, continuaremos com as reuniões online há algum tempo. Então, o Grande Conselho agradece aqui. Bom final de semana para todos e agradecemos a presença. Obrigado, pessoal. Então, acho que é isso. O chefe deu a palavra dele, está agradecendo. Só queria também reforçar que o agradecimento a essa turma fantástica que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar aí junto com o Grande Conselho, que nos deu a oportunidade, que é a nossa comissão. E agradecer aos nossos queridos convidados, André e Natan, que estiveram aqui conosco, compartilharam esse tempo precioso. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima live lá com o Pet, né? Valeu, gente! Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.